Oi, alma curiosa! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. E pro vídeo de hoje eu trouxe dois relatos simplesmente fantásticos para você. O primeiro é sobre uma bruxa que se infiltrou em uma creche, e o segundo é sobre um carro amaldiçoado. E aí, deu curiosidade? Fica aqui que eu te conto tudo. Oi, almas curiosas, é um prazer ter vocês por aqui. Como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. E me conta que horas são agora que você está assistindo esse vídeo. Outro dia uma moça comentou que estava assistindo a um vídeo aqui do canal, era 11h45 da noite. Será que tem mais alguém corajoso aí que assiste de madrugada? E deixa eu compartilhar uma novidade com vocês. Eu acho que esse é o último vídeo que eu vou gravar de gesso. Eu acho que no meu próximo retorno ao médico, finalmente vamos tirar o gesso. Torçam por mim que vai dar tudo certo. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda demais. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Pessoal, eu leio o relato todo, depois, no final, eu faço algum comentário sobre a minha opinião, sobre o que eu acho que aconteceu na história. Durante o relato não faço comentários para não atrapalhar a imersão de vocês. E falando nisso, caso você tenha aí algum relato sobrenatural que gostaria de enviar, me envia no e-mail que fica aqui na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou adorar ler sua história e te conhecer um pouco melhor. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas precisam ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? E nosso primeiro relato eu recebi por e-mail. A pessoa que me enviou não deixou claro se eu poderia ou não falar o nome dela, e eu acho melhor não falar. Mas se ela estiver assistindo, fica aqui meu muito obrigada. Vamos lá? Oi, Ari, oi, pessoal. A história que eu vou contar aconteceu há alguns anos em Campinas e, sinceramente, mudou a forma como eu enxergo o mundo, pois eu era um pouco cética, sabe? Naquela época, a rotina era de sempre. De manhã, leva o filho para a creche, vai trabalhar, busca no fim do dia. No meio dessa loucura, fiz amizade com a mãe de um coleguinha de sala do meu filho. A gente se encontrava no portão da creche todos os dias. Conversávamos sobre as crianças, sobre trabalho e desabafava sobre a vida. Era aquele respiro de 5 minutos no dia que fazia diferença. Tudo começou numa segunda-feira, quando cheguei para deixar meu filho e não vi minha amiga com o filho dela. Ué, devem ter emendado o fim de semana, pensei. Mas na terça eles também não apareceram. Aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ela sempre comentava quando iam viajar. Na quarta de manhã, sem sinal deles de novo. Aí a preocupação bateu. Peguei o celular e mandei uma mensagem para ela, perguntando se estava tudo bem. A resposta demorou um pouco e já veio num tom preocupado. Oi, amiga. Meu pequeno não tá bem. Tá com uma moleza estranha, não quer comer, não quer brincar, só quer ficar deitado. O pior é que a médica não achou nada. Falou que deve ser uma virose e mandou deixar ele de repouso em casa e ficar de olho. Fiquei com o coração na mão por eles. No dia seguinte, quando entrei na salinha do meu filho para me despedir, senti um clima diferente. O barulho feliz das crianças estava mais contido, mais quieto. Olhei em volta e reparei que não era só o filho da minha amiga que estava faltando. Pelo menos umas 3 cadeirinhas estavam vazias. Nossa, a turma está desfalcada hoje, comentei com a monitora. Ela balançou a cabeça com uma expressão cansada e me disse: Pois é, várias crianças adoeceram essa semana. Estamos em contato com os pais, mas o estranho é que os médicos dizem que não é nada contagioso. Por isso estamos mantendo as aulas.
Quando foi na sexta, vi minha amiga e o filho chegando na creche e fui correndo falar com eles. Ele ainda parecia um pouco cansado, mas já estava bem. Graças a Deus vocês voltaram. Como ele está? Eu perguntei. Melhorou, amiga. Não sei o que deu nele, mas do mesmo jeito que veio, foi embora. Um mistério, nem a médica entendeu, minha amiga me falou. Aí contei que as outras crianças também tinham faltado pelo mesmo motivo. Ela me olhou com cara de confusa e me perguntou a mesma coisa que eu já estava pensando. Se não é contagioso, como é que outras crianças também pegaram? E eu respondi: também pensei nisso, mas não faz sentido. Vamos perguntar à professora se ela sabe de alguma coisa. Decidimos entrar para conversar com a professora, mas para nossa surpresa ela não estava. No lugar, uma senhora nos recebeu com um sorriso doce. Tinha uns 60 e poucos anos, um cabelo grisalho preso num coque e um olhar que transmitia a calma de uma avó. Era professora substituta, pois a titular estava de férias. Pois não, mamães, ela disse com uma voz suave. Aí explicamos a situação, nossa preocupação com aquele surto de mal-estar misterioso. Ela nos ouviu com uma paciência enorme e aí respondeu: eu entendo a angústia de vocês. Podem deixar. Vou observar cada um deles com o dobro de atenção. Qualquer coisinha diferente eu ligo na hora. A gente saiu de lá mais tranquila. A mulher parecia um anjo. Mal sabia eu que o pesadelo estava apenas começando na minha casa. Naquele mesmo dia, meu filho chegou da creche abatido, calado, olhinhos fundos, largou a mochila no chão e se jogou no sofá. Não quis brincar, não quis nem o suco que ele adorava. Aquele alerta vermelho que toda mãe tem apitou na minha cabeça. Fomos direto para o médico. Não quis ficar esperando. E o diagnóstico? Exatamente o mesmo das outras crianças. Parece uma virose. Tomar vitaminas, repouso e observação. Depois que ele terminou de tomar o soro, voltamos para casa. Ele ainda estava abatido, com cara de cansado, mas não parecia nada grave. 2 dias se passaram, meu filho dormindo mais que tudo. Mas ele foi se recuperando aos poucos. E então, de noite, meu celular tocou. Era minha amiga. Pensei que ela estava ligando para ter notícias do meu filho. Mas assim que atendi, percebi a voz dela abalada do outro lado. Amiga, a gente está no hospital. Meu pequeno adoeceu de novo, parece a mesma coisa. Mas dessa vez ele está pior, internaram ele. Meu Deus, mas não descobriram o que ele tem? Perguntei preocupada. Ele está com a pressão baixa e perdeu peso. Parece um quadro de desnutrição, mas como ele estava se alimentando normal, ninguém sabe o motivo. Fizeram todos os exames e não dá nada, nada. Disseram que ele está estável e não é grave, mas vai passar a noite em observação. Mas ele só pode ter pegado isso na creche, eu afirmei, já preocupada com o meu filho também. Eu falei a mesma coisa com os médicos, mas eles falaram que é extremamente improvável que seja alguma doença infecciosa. Então não há esse risco. Eu desejei melhoras e desligamos. No dia seguinte, um pingo de alívio. Meu filho acordou mais disposto. Com o trabalho todo acumulado e o coração dividido, resolvi que ele precisava voltar à rotina. Afinal, se houvesse risco, minha amiga teria me falado. Então deixei ele na creche. Pedi à professora para me ligar se ele se sentisse mal e fui para o escritório. De repente, o alarme do celular tocou. Vitaminas, filho. Na correria, eu tinha me esquecido de deixar as vitaminas com a professora e o frasco tinha ficado na minha bolsa. Como o escritório era perto e eu queria ver se ele estava bem, fui correndo até lá.
Cheguei na creche na hora sagrada da soneca. A monitora estava no intervalo e então a recepcionista me deixou entrar, mas pediu cuidado para não fazer barulho. Fui andando em silêncio pelo corredor. Quando me aproximei da porta de vidro da sala do meu filho, vi a cena que me dá pesadelos até hoje. Todas as crianças dormiam e a professora substituta, aquela senhora de mais de 60 anos, estava inclinada sobre uma menina. Ela estava com a boca aberta de um jeito estranho, como se estivesse bocejando no rumo da boca da criança, mas ao mesmo tempo um palmo acima. Quando eu vi aquilo, não entendi bem. Pensei que ela fosse beijar a criança ou algo assim. Mas aí na hora eu pensei, se eu só gritar aqui, vou acordar a creche inteira e vai ser uma confusão total. E aí vai ser a palavra dela contra a minha. É melhor eu tirar uma foto primeiro. E enquanto eu tirei o celular da bolsa e ativei a câmera, a professora não se moveu. Ficou lá parada naquela mesma posição. Quando eu bati a foto, aí sim eu gritei: "O que você pensa que está fazendo?" Ela tomou um susto e se levantou de uma vez, ficou sem graça e tentou dar uma desculpa. Eu só estava vendo se ela estava respirando bem, ela parecia um pouco pálida. "Mentira!" respondi com a voz saindo mais firme do que eu esperava. Nesse momento, todas as crianças já tinham acordado, algumas chorando. Agarrei o braço do meu filho, que acordou assustado, e marchei para a sala da diretora. Cheguei lá e entrei sem bater. Mostrei a foto e descrevi a cena com a voz ainda alterada. A diretora ficou branca como papel. Ela não questionou nada, me pediu mil desculpas e disse que ia demitir aquela mulher naquele exato momento. Peguei meu filho e fui para casa. Assim que cheguei, liguei para minha amiga. Primeiro, perguntei sobre o filho dela e ela respondeu: "Graças a Deus ele está se recuperando. Ele já teve alta e estamos em casa. Ele está dormindo desde que chegamos, mas parece bem melhor." "Que alívio, amiga, que bom que ele está bem." Aí ela perguntou como estavam as coisas com meu filho e com a creche. Então contei tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. Ela ficou chocada, mas disse que tinha confiança na diretora. E no mesmo dia a diretora me ligou. Se desculpou novamente e pediu para que eu não deixasse de levar meu filho para a creche, pois ela mesma assumiria aquela turma até a professora de sempre voltar das férias. Resolvi dar um voto de confiança e no dia seguinte levei meu filho à creche como sempre. Quando cheguei lá, não vi nem sinal da professora substituta. Fui até a monitora e perguntei: "O que fizeram com a professora substituta?" E ela respondeu falando meio baixo: "A diretora demitiu ela ontem mesmo. Ela sequer voltou para a sala de aula. Foi só o tempo de assinar a rescisão e ela foi embora." "E mais alguma criança adoeceu?" eu perguntei. E ela respondeu falando meio baixo de novo: "Infelizmente, sim. A menina que a professora substituta tentou beijar. A mãe ligou hoje cedo e avisou que ela não está se sentindo bem e não vai vir hoje. Acho que pode ter sido susto." Susto coisa nenhuma. Aquela bruxa estava fazendo alguma coisa com as crianças, eu pensei. Despedi do meu filho e fui embora da creche. No caminho eu já liguei para minha amiga e passei para ela essa informação. Nós duas ficamos debatendo por um bom tempo e chegamos à conclusão de que a doença das crianças tinha relação com o que aquela velha estava fazendo, porque era estranho demais. Ela não parecia que ia dar um beijo na menina, só ficou com a boca aberta, parada em cima dela. Mas como nossa teoria era maluca demais, resolvemos esperar para ver. Se nenhuma outra criança adoecesse e as outras melhorassem, então era ela. E nos dias seguintes, eu sempre perguntava à monitora como estavam as crianças doentes.
e se alguma outra tinha adoecido. E como imaginamos, todas as crianças adoecidas melhoraram, e nenhuma outra adoeceu depois que a velha foi embora. Foi a peça que faltava no quebra-cabeças. Era ela mesmo. Aquela velha estava adoecendo as crianças. Eu e minha amiga conversamos e pesquisamos na internet sobre algo parecido com aquilo. Não achamos muita informação precisa, mas chegamos à conclusão que aquela mulher era uma espécie de bruxa que sugava a saúde das crianças ou coisa assim. Discutimos se íamos levar isso à polícia ou não. Mas é claro que ninguém ia acreditar na gente. Então decidimos denunciar ela por abuso sexual. Fui à delegacia, contei tudo e mostrei a foto. Eles disseram que iam pegar os dados dela na creche e iam intimar ela a depor. Mas ficamos sabendo, pouco tempo depois, que os dados dela eram falsos e a polícia não fazia ideia de quem ela era e nem a encontrou. E isso só reforça nossa teoria. Nunca mais houve problemas desse tipo na creche, e eu também não ouvi falar de nada assim na cidade. Mas eu temo que aquela bruxa esteja solta por aí, fazendo outras crianças de vítima. Então fica aí também meu alerta para as mães que estiverem ouvindo. Protejam suas crianças. Pessoal, eu achei esse relato assustador, principalmente para quem é aí pai, mãe. Imagina, você deixa o seu pequeno num lugar de confiança e ele é vítima de uma coisa dessas. Por isso que a gente tem sempre que buscar proteção, ficar atentos mesmo. E nesse caso, eu acredito que poderia ser uma bruxa, mas também tem uma criatura sobrenatural que esse relato me lembrou, que é uma estriga. No folclore eslavo, as estrigas são mulheres que nascem com duas almas. Quando uma delas morre, a outra continua com aquele corpo ali morto-vivo, como se fosse um vampiro. Mas essa estriga, ela se alimenta de energia vital. E elas preferem crianças, porque as crianças ela têm essa energia mais pura. E vamos ao próximo relato? E o nosso próximo relato é mais um relato que eu investiguei e trouxe para vocês. Achei esse relato muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Meu pai sempre foi o que a gente chama de pão duro com orgulho. Para ele não se jogava nada fora. Tudo tinha conserto, e pagar o preço cheio em alguma coisa era quase uma ofensa pessoal. Essa história que vou contar é talvez o maior troféu de muquirana dele, mas também a lição mais dura que ele já aprendeu. Eu era moleque na época, mas me lembro de cada detalhe, porque foi um assunto que marcou nossa família para sempre. Tudo começou numa visita ao ferro velho de um amigo de longa data do meu pai. A gente tinha ido procurar umas peças velhas, pois meu pai era mecânico. Logo na entrada vimos um Opala Commodoro verde, ou o que sobrou de um. O carro estava todo amassado, o teto afundado, a frente destruída. Parecia que ele tinha caído de um desfiladeiro. O dono do carro estava lá, um cara que parecia ter uns 40 anos, com um braço engessado e um olhar assustado, como se estivesse vendo um fantasma. Quando chegamos, ouvimos ele falando com o dono do ferro velho. Pode ficar com ele de graça mesmo, não quero nem um centavo. Só some com essa lata velha da minha frente. Meu pai, claro, ouviu a palavra mágica, de graça. Ele se aproximou com aquele ar de quem fareja uma oportunidade. Opa, boa tarde. Que judiação fizeram com o carro, hein? Mas isso aí tem conserto. Com um pouco de carinho ele volta a rodar, disse meu pai já rodeando o Opala. O rapaz olhou para o meu pai como se ele fosse louco e disse: Senhor, com todo respeito, esse carro é amaldiçoado.
Foi o terceiro acidente que eu tive com ele em 6 meses e cada um foi pior que o outro. Dessa vez eu capotei sozinho numa reta. Eu quase morri. Eu não sei o que tem nele, mas ele não quer mais ninguém dirigindo. Meu pai soltou uma risadinha de canto de boca e respondeu: Maldição? Meu filho, isso não existe. De onde você tirou isso? E o rapaz explicou: Eu já conhecia esse carro. Ele era de um cara do meu bairro. Ele teve esse carro a vida inteira. Tirou da fábrica e sempre cuidou muito bem dele. Era uma relíquia. Nos últimos anos, acho que ele foi ficando velho e não conseguia dirigir mais. Aí o carro começou a ficar parado na garagem dele e muita gente fez oferta para comprar. Mas ele sempre respondia que não vendia nem morto. Aí quando foi esse ano, ele morreu. Eu me apressei e comprei na mão da viúva antes dos outros, mas acho que o ex-dono amaldiçoou esse carro. E meu pai, depois de ouvir aquilo tudo, só respondeu: Ai, aposto que você é supersticioso. Essas coisas acontecem. Às vezes a gente dá azar mesmo. Se você quiser arrumar o carro, eu faço um preço camarada para você. Mas se quer mesmo se desfazer dele, eu aceito. O rapaz ficou meio ofendido por meu pai não acreditar nele e respondeu meio bravo: Senhor, eu tô te avisando por bem. Eu capotei porque a direção travou sem explicação. E os outros acidentes também foram estranhos. O carro apagou sozinho. No outro, o freio falhou do nada. Nas duas vezes, quando o mecânico foi ver, estava tudo perfeito. É o carro. Ele é amaldiçoado. Ele te joga para fora da estrada. Mas fica com ele se quiser. A chave tá na ignição. Só não diga que eu não te avisei. E foi assim que meu pai, sentindo-se o homem mais esperto do mundo, apertou a mão do cara e se tornou o novo dono de um Opala amaldiçoado. As semanas seguintes foram a glória dele. Meu pai passava os fins de semana na garagem coberto de graxa, martelando, lixando, pintando. Aos poucos, o Opala foi renascendo. O teto foi desamassado, a lataria recuperou o brilho verde e o motor voltou a roncar forte e imponente. Quando ficou pronto, era o orgulho dele. Tá vendo, filho? Ele me dizendo, passando a flanela no capô. O que um homem chama de lixo, outro chama de tesouro. Onde já se viu? Maldição. No primeiro mês, tudo foi perfeito. Meu pai desfilava com o Opala, se gabando da pechincha. Até que as coisas começaram a acontecer. A primeira foi sutil. Numa viagem curta, o pneu traseiro, novinho em folha, estourou sem motivo nenhum, numa rua lisa e sem buracos. Foi só um susto, um prejuízo. Meu pai culpou a má qualidade do pneu. A segunda vez foi mais estranha. Ele estava voltando do trabalho à noite e o rádio que estava desligado ligou sozinho no volume máximo, chiando uma estática pavorosa. Ele desligava e segundos depois o rádio ligava de novo. Ele contava que sentiu um calafrio, mas se convenceu de que era só um mau contato na fiação. O verdadeiro medo veio no incidente seguinte. Minha mãe estava com ele no carro. Eles estavam em um cruzamento movimentado quando o sinal abriu. Meu pai acelerou com tudo e, do nada, o volante travou, virando levemente para a esquerda, na direção de um ônibus que vinha no sentido contrário. Por puro instinto, ele pisou no freio com toda a força do mundo e o carro cantou pneu, parando a centímetros de acertar o ônibus. Assim que o carro parou, o volante amoleceu de novo, como se nada tivesse acontecido. Dessa vez, ele chegou em casa pálido,
sem achar explicação para aquilo. Minha mãe estava em choque e chegou em casa ainda brigando com ele. Eu te avisei que esse carro não é de Deus. Até o rapaz te avisou. E você é teimoso. Calma, mulher, deve ser alguma coisa na caixa de direção. Eu vou olhar amanhã, ele respondeu. Mas pela primeira vez, a voz dele não tinha convicção. Dava para ver que ele mesmo não acreditava que fosse um defeito. Meu pai passou o dia todo com o carro e não achou absolutamente nada de errado. A direção estava perfeita, os freios impecáveis. Foi aí que ele perdeu o gosto pelo carro. Olhava para o Opala na garagem com uma desconfiança que beirava o medo. Mas ainda assim, ele continuou andando no carro. A gota d'água, o evento que quebrou a teimosia dele de vez, aconteceu umas 2 semanas depois. Ele estava sozinho, numa estrada de terra, voltando de um sítio de um amigo. Não chovia e a estrada estava boa. Ele contava que não estava correndo e era uma reta, mas de repente sentiu como se alguém tivesse puxado o volante de uma vez. O Opala perdeu a tração, rodou na pista e capotou. Meu pai disse que foi um caos de vidro quebrando e metal se retorcendo enquanto o carro girava. Quando parou, ele estava pendurado de cabeça para baixo pelo cinto de segurança, com alguns machucados, mas vivo. Ele conseguiu sair do carro e, ao olhar para o estrago, ele finalmente aceitou. O carro era amaldiçoado. Naquela noite, quando voltamos do hospital, ele falou para minha mãe com uma voz de quem se arrependeu e pede desculpa. Mas é orgulhoso demais para falar. Amanhã eu vou dar fim nesse carro. Minha mãe respondeu aliviada. Graças a Deus, leva ele de volta pro ferro velho. E meu pai respondeu firme. Não, aquele cara estava certo. Se desmontar e vender as peças, cada peça dessa vai levar essa maldição para outro carro. Eu não vou passar essa praga para frente. No dia seguinte, ele engatou o Opala destruído no reboque da caminhonete dele. Eu fui junto. Fomos para a fazenda dos meus avós. Ele puxou o carro até um canto da propriedade, um lugar onde ninguém passava. Em silêncio, ele desengatou o carro, deu uma última olhada, não com orgulho, mas com uma mistura de medo e respeito. Ele não disse uma palavra, apenas entrou na caminhonete e fomos embora, deixando aquele Opala verde todo amassado para ser engolido pela natureza. Durante anos, sempre que íamos na roça, eu ia até lá ver o carro. Ele foi enferrujando, o mato cresceu por dentro dele e ele se tornou parte da paisagem. Um esqueleto de metal verde servindo de aviso. Meu pai nunca mais foi pão duro quando o assunto é segurança. E aprendeu que existem coisas nesse mundo que não têm explicação. Vou eu procurar um Opala Commodore, que eu nem sei que carro que é esse. E aí, gente, o que vocês acharam? Nesse caso, eu não acho que seja uma maldição. Eu acho que foi o espírito do ex-dono que ficou preso ali no carro, já que ele era muito apegado, né? Imagino que ele não queria nenhuma outra pessoa dirigindo o carro e por isso ele devia causar esses acidentes. Talvez se purificasse o carro, resolvesse. Mas o coitado já tinha sofrido tantos acidentes que acho que ele merecia esse descanso mesmo, né, pessoal? E, gente, chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar esse aqui separado. Tem relatos que vão te deixar aí, ó, de cabelo em pé. E tem também a playlist que fica logo aqui, é só clicar para você assistir a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo Sobrenatural com Ariel.